Voltamos com o programa Cidade em Foco. Agora a gente vai falar sobre idioma. Pois é, todo mundo sabe a importância de se falar um outro idioma além do seu idioma nato já. E hoje eu recebo aqui no programa Cidade em Foco Marcos Zanata, que é professor de inglês há mais de 20 anos, né, Marcos? Para poder conversar um pouquinho sobre isso. No caso, a gente vai falar sobre o inglês. Marcos, quanto antes de começar a aprender o inglês, melhor? Na verdade, quanto antes melhor, justamente porque a criança, né, ela tem mais facilidade, ela consegue ter uma habilidade maior justamente por não ter tanta interferência do idioma mãe dela. Então, quanto antes melhor. E é de suma importância, né, que todos saibam outro idioma. Seja para trabalho, seja para pessoal mesmo. Eu acredito que hoje em dia, além do inglês, né, você deve ter algum outro idioma como fonte base, porque a tecnologia, né, e a informação, ela está sendo uma coisa tão premente na vida de todo mundo, né, que você precisa, na verdade, ter esse conhecimento, né? Eu fui comissário de bordo um tempo, né, e dentro das seleções que eu fiz, uma das coisas que eles perguntavam era justamente isso. Além do inglês, qual é o outro idioma que você sabe? Bom, com o inglês você já consegue muita coisa, né? Mas tendo um segundo, um terceiro idioma, você consegue, fica mais fácil, né? Existem outras possibilidades que podem ocorrer dentro do mercado para você. E a gente acaba se deparando, né, em todos os lugares praticamente que a gente vai com alguma coisa escrita em inglês, né? Escrita em espanhol também. Exatamente. Tem até uma aula que eu faço com os meus alunos que ele pergunta como é que você desenvolve a habilidade visual, né, a habilidade de identificação do idioma, e uma das coisas que eles colocam é justamente porque eles veem isso em anúncios, jornal, revista, às vezes até em roupa, né? Aquelas coisas que estão escritas e muitas vezes... Que você compra a roupa, mas não sabe o que está escrito. Exatamente, situações inusitadas, justamente porque a pessoa não sabe o que ela está carregando no peito, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter também um pouco de cuidado para não passar por situações aí de saia justas, constrangedoras nesse sentido. Mas é bem legal a colocação deles na percepção e na condição que eles têm de poder identificar isso em anúncios, em nomes de lojas, né? No dia a dia mesmo, no cotidiano deles. Você, com toda a sua experiência já, né, como professor, qual a parte mais difícil em aprender o outro idioma? É a pronúncia, é a escrita? No caso do inglês, o mais complicado, eu acredito que seja vocabulário, né? Porque assim, a gramática é uma regra que você segue, né? Mas o vocabulário, ele é muito extenso. Então, por isso que o curso, às vezes, ele tem uma duração um pouco maior, porque você precisa passar pela vivência daquele vocabulário para você adquirir, para você não ficar decorando listinha de vocabulário, que é uma coisa que não funciona. Né? Então você tem que internalizar o que a gente chama, né, no vocabulário mais técnico, aquele vocabulário. E como é que você consegue isso? Utilizando no seu dia a dia, na internet, em vídeos, em filmes, em séries, que hoje tem muita gente que gosta, né, de assistir séries. Isso é importantíssimo para que você adquira mais vocabulário, porque o inglês é o idioma que mais tem vocabulário no mundo, né? E você, o aluno, assim, qual o tempo em média que ele leva para poder começar a falar, para poder começar a entender? A gente sabe que é todo um processo, né? Como a gente aprende português quando a gente estava conversando. O inglês é como a gente tem, é o beabá mesmo, né? O passo a passo. Tem um tempo, assim, em média, que a pessoa já consegue? O processo da aprendizagem do idioma é como se você estivesse sendo realfabetizado, né? Então, isso realmente ele demanda um certo tempo. Depende muito da característica individual da pessoa, do que ela pretende com aquele idioma e do quanto de tempo ela vai disponibilizar para poder estudar aquela língua. Então, assim, em média, para você começar a ter uma certa independência dentro do idioma, eu acho que 1 ano e meio a 2 anos é um tempo básico, é um tempo bom para você poder desenvolver essas habilidades.
Agora, isso pode variar, né? Tem várias pessoas que conseguem fazer isso em muito menos tempo. E tem outras pessoas que precisam de um pouco mais de tempo. Isso é uma coisa que, como professor, eu também tenho percebido e que é de suma importância que a gente respeite esse tempo de aprendizagem do aluno. Claro que a gente tem cronogramas para cumprir, claro que a gente tem várias outras preocupações, mas o tempo de aprendizagem individual do aluno é de suma importância para que ele consiga perceber o resultado daquele aprendizado, entendeu? Então, assim, em média, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos é um bom tempo para você poder ter uma independência boa dentro do idioma. Entendi. A metodologia influencia de alguma maneira? Você estava falando pra gente que o Brasil é o lugar que tem mais escolas, né, de idiomas e é o que menos fala. Porque a metodologia, pelo menos as que eu tive contato mais profundamente, né, normalmente elas fazem um processo inverso da aprendizagem, né? Eles passam muita gramática, muito conhecimento técnico e, na verdade, o aluno ele ainda não tem maturidade do idioma para saber como utilizar todo aquele conhecimento. Então, o que ele faz? Na verdade, ele vai ficar muito preso àquele conhecimento e na hora de falar, ele vai ficar em dúvida. Será que eu uso o presente simples ou o presente contínuo? Será que eu uso passado simples ou presente perfeito? Quer dizer, são tópicos gramaticais que têm que vir naturalmente dentro da aprendizagem. Você não pode inverter. Como eu estava te falando anteriormente, né? O processo da aprendizagem ele tem que ser natural. E como é que você aprendeu a falar português, né? Primeiro você ouviu, reproduziu e só lá depois do 7º, 8º ano de escolaridade que você foi entender por que daquela fala, por que daquela montagem estrutural dentro de uma linha de gramática, de sintaxe, de técnicas para você falar. Então, assim, não adianta você dar muito instrumento para quem não sabe usar. Fazendo uma analogia, seria dessa forma. Vamos dar os instrumentos dentro do tempo que a pessoa tem de maturidade e de conhecimento sobre como usar aquele instrumento. Até mesmo para ela não fazer essa confusão, né? Às vezes ela aprende, ela decora aquele beabá e quando você vai traduzir, quando uma pessoa mesmo, né, já de outro país vai te ouvir, ela vai entender completamente diferente o que você está querendo dizer. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas também insistem em fazer, né? Muita gente acaba traduzindo muito. Isso não é muito recomendado, aliás, não é nada recomendado, justamente porque o seu idioma nativo, o português, ele é a sua zona de conforto. Uma vez que você aciona essa zona de conforto, você não consegue, na verdade, raciocinar dentro do outro idioma que você está estudando. Então, vamos supor que a gente estivesse numa aula aqui. Então, eu fiz todo um trabalho para poder você fazer aquele warm-up, aquele aquecimento, para você começar a raciocinar no outro idioma. A primeira frase que você falar em português, todo esse trabalho vai por água abaixo. E aí você retoma todo aquele raciocínio do seu idioma nativo, porque ele é muito mais presente do que o idioma que você está estudando ali, no caso o inglês. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Fazer tudo, absolutamente tudo também, desde a primeira aula em inglês, é uma coisa que também pode chocar os alunos. Então tem que ter sensibilidade para poder saber intermediar esse tipo de técnica de ensino para o aluno. Né? Eu acho que isso é de fundamental importância. Marcos, eu queria te perguntar, não existe milagre, né? Não, aquilo que você fala, eu vou aprender 3 meses e já estou sabendo tudo. Não. Na verdade, existem várias pessoas que conseguem estudar sozinhas. Só os autodidatas, né? Os autodidatas. Através de música, de filme. Exatamente. Mas isso corresponde a apenas 1% da população. A grande maioria das pessoas, na verdade, elas precisam desse suporte, elas precisam de um técnico especializado, de um professor gabaritado, com experiência, para poder conduzir essa aprendizagem dela, que perpassa por várias áreas, né? Não é simplesmente vocabulário, gramática e estrutura, né? A gente tem didática, a gente tem a pedagogia, a gente tem várias outras áreas do estudo, da técnica de passar a informação, que a gente tem que tomar cuidado com elas para não incorrer em nenhum erro e
causar algum tipo de frustração nas pessoas. Sim, sim, né? Tem essa questão também, né? Também tem a questão da frustração, né? Pessoas que conseguiram ter acesso a processos de aprendizagem que não foram muito bem, que não tiveram muito sucesso, isso não significa que essa pessoa não tenha aptidão para a língua. A pessoa acaba achando que ela que não é capaz de aprender aquela situação. O problema não está nela, né? Muitas vezes não está nela. Na verdade, a gente tem que buscar qual é o método mais confortável para aquela pessoa, né? Para o nível de conhecimento, de bagagem que ela está trazendo. Então, é preciso também que se conheça esse aluno, que se saiba qual é o background que ele está trazendo, né? Qual é a história de vida que ele tem, porque isso também ajuda na hora de você poder ensinar. Né? E os autodidatas realmente são a exceção, né? São as pessoas que, na verdade, conseguem fazer isso de uma forma sozinhos, né? Que não precisam de ajuda das pessoas, mas a grande maioria precisa. E o brasileiro não está acostumado com esse tipo de aprendizagem, né? A gente falava um pouco do ensino à distância. É uma tendência de mercado, né? 20% do conhecimento de todo o conteúdo, né, de cursos de graduação hoje são online, mas o aluno ele precisa do professor para poder tirar aquela dúvida naquele momento, né? Muitas vezes o aluno até trava, não consegue continuar a estudar por conta de não ter uma pessoa disponível para poder responder aquela pergunta na hora que ele precisa. E aí vem o papel e a importância e a responsabilidade do professor, né? De estar passando esse conhecimento para esse aluno de uma forma coerente, concisa, coesa, objetiva e que traga a percepção desse conhecimento e como fazer para poder utilizar no dia a dia, né? Muitos alunos de inglês que passam por mim, né? E também por outros professores, eu também tenho contato com outros professores que também comentam, eles têm esse comentário, né, de que é difícil o aluno perceber no que eu vou utilizar aquilo, para que eu estou estudando aquilo. Né? Então isso também é importante, tem que ficar claro para ele que o inglês ele é um instrumento para poder fazer com que ele consiga uma posição melhor dentro do trabalho, né, uma qualificação melhor, a possibilidade de viajar, de conhecer novas culturas, de conhecer novos países, a possibilidade de assistir um vídeo sem legenda, né, entender o filme na íntegra, ouvir uma música e saber o que está cantando, comprar uma camisa e saber está escrito, né, colocar no peito por opção e não por uma tendência de moda, né? Então, nada contra a moda, né? Mas, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, né? O mercado de trabalho ele cada vez mais exige, né? Ele cada vez mais pede que as pessoas tenham esse conhecimento. A gente falando de intercâmbio, quem tem essa oportunidade de ir para fora do país, de fazer o intercâmbio, também é uma proposta bem bacana, né? É muito bacana e eu acho necessário. Quem faz um estudo de um outro idioma, eu acho que precisa, porque vivenciando esse idioma no dia a dia, a cultura desse povo, né, o que eles podem te trazer de benefício, é que você vai ver exatamente como você deve usar aquilo que você aprendeu aqui. Né? E essa distância, ela não existe, que é uma coisa que também tem que ficar clara, né? O inglês que você estuda dentro da sala de aula é o mesmo que você vai estar lá nos Estados Unidos falando, ou na Inglaterra, ou na Europa, enfim, em qualquer parte do mundo, né? Mas conhecer um pouco dessa cultura, ter contato com pessoas de lá, viajar, é uma excelente coisa que eu recomendo, acho que todo mundo deve fazer, e o nosso curso vai estar aí trazendo novidades com relação a isso. Legal. E até mesmo quem não tem essa oportunidade de estar buscando na internet, a gente tem acesso à internet muito fácil hoje em dia, né? Buscando, né, informações que auxiliam a isso. Bom, qualquer pessoa então pode aprender inglês. Pode e deve. Não tem isso de idade, não. Não. A melhor idade é o mais novo possível, mas eu tenho alunos de 60, 70 anos que estão lá estudando, inclusive é uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem, mas o estudo de um idioma, ele previne doenças como Alzheimer, né? Ativam áreas do cérebro que
que são importantes para o seu dia a dia, então eu acho que é super recomendável, inclusive. Né? As pessoas devem procurar, sim, estudar, e é sempre muito bom porque abre muitas possibilidades também, né? Bom, quero te agradecer. Obrigado. Sua presença aqui. Acho que despertou muitas pessoas de casa que estavam pensando em começar a fazer um curso, despertou aí essa vontade, esse desejo. Tá bom? Que bom.